Mas vamos entrar aí no nosso tema central, que é a situação no Equador, né? Uma pequena retrospectiva aí, para quem não lembra muito bem o que acontece no Equador, né? As eleições do Equador aconteceram aí no ano passado e o presidente atual, que venceu essas últimas eleições, o Orlando Lasso, ganhou aí numa espécie de uma fraude aí eleitoral, né, gigantesca que teve no Equador, com um auxílio aí de um setor da esquerda, né? O candidato preferido aí, que era o candidato apoiado pelo Rafael Correia, né, do partido do Correia, apoiado pelo Correia, perdeu aí com a ajuda de uma esquerda pró-imperialista, uma esquerda que tirou votos aí dele e, no fim das contas, possibilitou a vitória desse cara aqui, que é o Orlando Lasso, que é um banqueiro, né, uma espécie de Paulo Guedes, uma espécie de João Dória equatoriano, que assumiu aí e agora ele mostra a que veio, né? O seu governo é um governo de muita crise, né? É um governo de muita convulsão social. E aí, diante disso, né, ainda teve a questão dos Pandora Papers, né? Que ele apareceu lá e uma parte da população saiu às ruas, né? A população saiu às ruas para pedir o fora Orlando Lasso. E agora, diante disso daí, de toda essa crise, toda essa convulsão social, o presidente bota os militares nas ruas, né? E fala que vai ter 60 dias, 2 meses de estado de exceção no Equador, né? 60 dias, pelo menos por enquanto, né? Quem que sabe o que vai acontecer depois desses 2 meses, né, Uriel? Né, não, exatamente. Vale colocar também, né, que isso aconteceu justamente após o maior massacre que aconteceu na história numa rebelião, numa prisão no Equador, né, que teve 116 mortos. O próprio governo, né, já reconheceu que as gangues, né, nessas prisões, elas são uma ameaça com poder igual ou superior ao que possui o Estado, né? Semelhante ao que a gente discutiu no Haiti, a população está sendo esmagada. E o pessoal já está pegando em armas para, em alguma medida, se rebelar aí contra as medidas repressivas e as medidas de destruição do país que esse governo aí, Paulo Guedes, né? Esse governo aí, Ele até Dória, parece um do pouco Equador, Paulo ele até, Guedes, ele até na parece as fotinho, você figuras, vê. é engraçado. Ó, o Luan voltou, hein? Oi Luan, tudo bem? Mas enfim, o que esse governo faz com a população. Importante esclarecer isso daí. Não é um estado de exceção, não é uma luta contra as quadrilhas criminosas, as gangues. Vamos colocar estado de exceção, não vamos deixar ninguém sair de casa ou alguma coisa assim por causa do problema aí dos criminosos, do narcotráfico, como está sendo colocado. O problema é que a população está se rebelando, né? O problema é que o pessoal essas gangues já estão pegando em armas contra o Estado. E aí isso coloca ele a ter que tomar medidas aí desesperadas e instaurar uma verdadeira ditadura no país, né? O que você acha, Luan, sobre a questão do Equador? Bom, acho que por aqui já comentaram, né? Mas é mais um exemplo aí de como é que a situação acaba tendo uma crise muito grande, né? Principalmente nos países aqui da América Latina. Você vê que a situação vai fugindo muito de controle, né? Esse caso aqui do Equador, né, ele mostra aí que né, sempre tem algum pretexto para poder se baixar uma ditadura em um país, né? Basta acontecer algum tipo de crise. Nesse caso aqui, um problema envolvendo gangues, envolvendo o tráfico, por exemplo. É supostamente sempre um problema em relação à violência, né? O que abre um precedente para você permitir uma violência contra toda a população, né? Não é meramente uma medida para poder reprimir o problema nos presídios, né? No tráfico em geral, mas é finalmente uma solução que garante aí tomar controle de toda a situação, né? Você tem a oportunidade de reprimir toda a população, né? O país inteiro. A gente estava até lembrando aqui, a gente começar a pauta de quando teve aqui no Brasil também, que no caso o Rio de Janeiro foi o sorteado, né, de ter a intervenção dos militares, né? É uma medida de fechamento do regime, né? Já deixa a gente ligar o alerta aí, né? Os companheiros aqui comentaram que a própria eleição aí do Lasso foi feita sob toda uma fraude aí, né? Uma figura da direita bem golpista lá do Equador, né? E tem que ser denunciada aqui por nós, e já decretar deixar esse alerta que a situação lá está entrando numa verdadeira crise muito grande, né? Mais ou menos isso.
Eu queria destacar umas coisas interessantes, né, que na declaração do próprio Lasso. Ele fala assim que as nossas Forças Armadas e especiais, né, se sentirão fortes nas ruas porque estamos decretando o estado de exceção em todo o país, especialmente naquelas províncias onde os indicadores de violência justificam, né, justificam o estado de exceção. Né? Você vê pela frase que é um negócio já indicando que vai ser uma repressão gigantesca. Né? Ele fala que eles vão ter controles de armas, inspeções, patrulhas 24 horas por dia, né? Darão as forças da ordem, né? Eles chamam, nós daremos às forças da ordem o respaldo necessário para levar adiante a sua luta contra o crime, né? Também falam, criaremos uma unidade de defesa legal da força pública que se dedicará à proteção de todos aqueles membros da polícia e das forças armadas que sejam demandados, que sejam violentados, sei lá, por simplesmente cumprir com o seu dever. Aí ele instou que as forças armadas atuem com a valentia que as caracteriza e esse governo indultará todos aqueles que sejam injustamente condenados por cumprir com seu trabalho. Nossos juízes devem garantir a paz e a ordem, ou seja, o pessoal tem aí licença para matar, licença para torturar, licença para fazer o que for necessário com a população do Equador, né? Ele está falando que ele vai dar o indulto aí para todo mundo que cumprir com o seu dever, dizendo que nossos juízes devem garantir a paz e a ordem, ou seja, nossos juízes devem garantir que os militares façam o que bem entenderem, matem todo mundo aí, se for necessário. Ele fala que eles vão enviar nos próximos dias um novo projeto de lei dedicado a respaldar aos agentes da ordem, que eles chamam assim, né? Agentes da ordem. E o nome será Lei de Defesa do Dever e da Força Pública, né? E dessa forma vai proteger e unir todas as forças para que devolvam a segurança aos cidadãos. Um negócio fascista, né? Você vê. É até engraçado, né? Ontem a gente estava colocando aqui algumas notícias, né? Um Momento Pig, onde a imprensa tentava colocar que não, é tudo democrático, ninguém vai dar golpe no Lula, ninguém vai tentar fazer nada com as eleições, tudo uma grande maravilha, as Forças Armadas vão apoiar o Lula se ele ganhar. Só que obviamente que isso é uma mentira, né? Descabida. O pessoal está preparado para dar um golpe, preparado aí para impor uma ditadura em toda a América Latina. A gente sabe muito bem que o imperialismo já está fazendo isso e vai fazer isso se achar necessário no Brasil. E não é muita coisa para ele achar necessário, não, né? Do jeito que a situação anda. É uma verdadeira ditadura fascista, né, Luan, que está se impondo ali no Equador.